Amados, nós estamos aqui para tratar do último grupo de disciplinas, que são as disciplinas associadas. Nós vamos começar pela confissão. A confissão, ela é uma disciplina que nos ajuda a caminhar na direção de sermos iguais a Jesus, a crescermos na perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, sermos iguais a Jesus. E a visão da confissão, ela envolve duas coisas. Uma, confessar a Deus, outra, confessar aos homens. A confissão a Deus é algo que a gente aceita com uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que Deus está vendo mesmo. Então não tem grandes problemas confessar a Deus. Mas a pergunta é, com que frequência a gente vem diante de Deus colocar os nossos pecados diante dele? E como nós confessamos os nossos pecados a Deus? Será que a gente chega para Deus e diz assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados, perdoa a multidão dos meus pecados? Isso, na verdade, tem muito pouco valor. Por quê? Porque você está pedindo um perdão genérico, você não sabe por que você está pedindo perdão. O pedido de perdão, a confissão, ela tem que ser detalhada. Senhor, me perdoa por isso. Alguns costumam dizer que pecado tem nome e sobrenome. Então você precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa porque eu menti. Me perdoa, Senhor, porque eu me irei. Me perdoa, Senhor, porque eu falei o que não devia, que eu magoei as pessoas. Ou seja, qual for o pecado que você cometeu, chegue diante de Deus detalhando o pecado. Mas por que eu preciso detalhar? Por que eu preciso ficar dizendo, Deus não já sabe? Na verdade, o pecado é como se fosse uma ferida. E quando você tem uma ferida, para que essa ferida seja curada, você precisa limpá-la, precisa tirar o que tem ruim ali. Então você precisa expor o seu pecado, detalhar o seu pecado. E com isso, você caminha na direção da cura. Agora, é preciso dizer que, se não houver sinceridade no seu coração, se não for um pedido de perdão sincero, for simplesmente um rito, não tem qualquer valor para Deus. Eu gostaria de sugerir que você tirasse um tempo toda noite antes de dormir e que passasse pela sua mente o que você fez de errado durante o dia. Não significa que o pedido de perdão tem que esperar a noite para acontecer. Você pode pedir perdão no momento em que você cometeu o pecado. Senhor, eu não devia ter feito isso, me perdoa. Mas à noite, quando você deitar, numa hora que você está mais tranquilo, mais relaxado, procure passar pela sua mente aquelas coisas que você reconhece que errou, os pecados que você reconhece que cometeu, e peça perdão a Deus. Mas Tiago 5,16 diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, confessar os pecados, eles não devem ser exclusivos a Deus, mas eles devem também fazer parte de um processo de relacionamento em que você confessa os seus pecados uns aos outros. Mas por que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros? Bom, eu poderia dizer para vocês algumas coisas que eu penso que são a natureza, por que fazer isso? Em primeiro lugar, confessar nos obriga a nos desnudar. Ele faz com que cada um de nós perca a máscara de perfeição que às vezes a gente quer passar. Confessar nos obriga a considerar o pecado de forma clara. Se eu não confesso a outro, se eu confesso só a Deus, às vezes eu passo rapidamente por ele. Mas na hora que eu vou confessar para alguém, eu vou confessar de forma clara, eu vou detalhar o pecado. Confessar ajuda a distribuir a carga que não precisamos carregar sozinhos. Outros podem nos ajudar. Na hora que você confessa o seu pecado, você tem uma pessoa te ouvindo, aquela carga do peso do pecado, ela está sendo dividida com aquela pessoa vai te ajudar a carregar a carga. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, devemos ajudar os outros. Confessar ajuda a pessoa que está ouvindo a confissão a entender que não é só ele que peca. Porque às vezes a gente pensa que o nosso pecado é só nosso, o mundo todo é perfeito e só nós pecamos. Mas na verdade, quando você confessa seu pecado a outro, esse outro também entende que
os pecados que ele comete, outras pessoas cometem também. Agora, você precisa escolher com cuidado para quem você vai confessar. Em primeiro lugar, você escolhe alguém de confiança. Pode ser um amigo íntimo, chegado, ou pode não ser nem tão íntimo, nem tão chegado, mas alguém em quem você confie. Alguém que você sabe que vai ouvir você e vai respeitar a privacidade do que você está falando. Porque, na verdade, a confissão do pecado não precisa ser para o mundo. Em alguns momentos a gente até tem que confessar para todo mundo que pecou. Mas, muitas das vezes, essa confissão não precisa ser detalhada para que todos saibam, até porque se nós passássemos muito tempo lá confessando pecados, cada um confessando os seus pecados, não teríamos mais culto nenhum, né? Estaríamos só, ou não teríamos mais céu, seria só confissão de pecados. A verdade, escolha alguém que você sabe que vai manter aquilo em privado. Evite pessoas que sejam críticas. O objetivo não é a pessoa dizer, poxa vida, hein, tu não é fácil, hein? Por que você fez isso? Não. O objetivo é uma pessoa que ore com você e que ajude você a se livrar do peso daquele pecado. Evite pessoas que não sejam, como eu já falei, que não sejam, que não mantenham o sigilo do que está acontecendo ali. Evite também pessoas que tendam a transformar aquilo num fardo para elas. Porque embora aquelas pessoas carreguem com você o fardo, aquilo não precisa ser um peso para elas. Elas estão abençoando você, mas essa bênção não é necessariamente transformar isso num problema, numa dificuldade, numa dor para ela. Por outro lado, pode ser que você seja o escolhido para ouvir a confissão. Então, alguns conselhos para quem vai ouvir a confissão. Ouça e deixe o outro falar. Nós temos uma tendência muito forte a logo falar alguma coisa, a logo dizer alguma coisa. Não é a melhor opção. Deixa a pessoa falar o que ela quer falar. Estabeleça limites ao detalhar o pecado. A pessoa não precisa detalhar cada pontinho, cada detalhezinho do pecado. O pecado ele vai ser dito, olha, eu me irei contra a pessoa, teve uma briga no trânsito, falei o que não devia, pronto. Não, olha, eu falei para o cara isso, eu disse para ele isso. Não precisa chegar ao ponto do nível do detalhe do pecado. Não permita que a carga do outro, como eu já falei antes, quando falei para quem fosse confessar, não permita que a carga do outro o esmague. Ela pode ser uma carga pesada, mas Jesus disse que vai levar os nossos fardos, portanto é Ele que vai carregar a carga. Você só vai ajudar o penitente, a pessoa que está precisando disso. E ore com ela. Não deixe de orar, não. Não deixe de colocá-la diante de Deus naquele momento e em outros momentos. Ore por ela também em outros momentos. Agora, alguns conselhos para as pessoas que estão apoiando. Sua função é ouvir e não criticar. Não significa que você não possa aconselhar. Enquanto a pessoa fala, esteja orando por ela. Não ore só no final, não. Enquanto ela fala, esteja orando por ela também. Essas são coisas que você precisa fazer e que você deve fazer. Confissão é bíblico. Confissão a Deus e confissão aos homens. Faça disso uma prática. E esteja disponível para abençoar quem precisa da sua ajuda. Amém? Bom, segunda disciplina é a adoração. Por incrível que pareça, a adoração é um tema difícil de ser tratado. É difícil de ser tratado porque as pessoas entendem mal a adoração. As pessoas confundem a adoração com louvor e ação de graça. A palavra adoração, no original, significa prostrar-se, se render, se humilhar. Isso normalmente era visto muito na questão da relação com monarcas, né? Com reis, com imperadores. E as pessoas se prostravam diante deles. Eles eram autoridade, eram supremos. No hebraico, a palavra é shana, e no grego é proskuneu, que significa venerar, beijar a mão, que era também uma coisa que se fazia com os monarcas. Né?
Portanto, a palavra significa submissão, significa rendição. Não é louvor e gratidão, muito embora louvor e gratidão façam parte da adoração, mas não são a adoração. Se você pensar numa relação pessoal, né, entendendo, fazendo um paralelo com essas autoridades, provavelmente esses imperadores e reis gostavam que as pessoas fossem agradecidas a eles. Mas para esse tema a gente vai usar, a princípio, né, não tudo, a gente vai mesclar um pouco o que a gente viu no livro do Richard Foster com o livro do Ed Lell, 49 dias de encontro com Deus, que nos dá uma visão interessante, na minha opinião, de adoração. Ele se baseia em Romanos 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 aspectos da adoração. A verdadeira adoração é baseada na misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus é que está possibilitando, capacitando, dando condições de nós o adorarmos. A misericórdia de Deus é que permite que nós o adoremos e que nos leva à adoração. A adoração é uma resposta nossa, humana, à iniciativa divina. João 4,23 diz que Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 23 e 24. A verdadeira adoração é apresentar o seu corpo, a sua vida, se apresentar completamente em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é você se render, é você se colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus conduza você, que Deus dirija você, que Deus domine você, é submeter-se. E a terceira coisa importante com relação à verdadeira adoração é que ela depende da contínua renovação de mente. Você só se torna um verdadeiro adorador não se você canta bem, não se você faz músicas de louvor, mas se você deixa Deus dominar a sua mente, se você caminha na direção de Deus com uma mente a cada dia renovada, a cada dia com coisas novas, a cada dia com novos aprendizados. Se você gasta tempo em oração, gasta tempo em louvor, gasta tempo em leitura da Bíblia, gasta tempo com Deus, Deus vai mudando, vai transformando a sua mente, vai ajustando a sua mente para tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, ocupar a sua mente. E aí você passa a ter uma mente nova, uma mente renovada, e você caminha na direção de ser um verdadeiro adorador. Quando a gente fala em adoração, a gente está falando no meio evangélico, a gente está pensando em adoração a Deus, ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 têm direito à adoração. Mas só eles têm direito à adoração. Mateus 4,10 diz: só a teu Deus adorarás e só a eles darás culto. O que é interessante notar é que nós temos, às vezes, redirecionado ou às vezes usado a nossa adoração para coisas que não são Deus. E adorar outras pessoas ou outras coisas que não são Deus é idolatria. A idolatria, às vezes a gente pensa em idolatria quando a gente pensa em outros deuses, mas a idolatria não se limita a outros deuses. No meio evangélico, adorar outros deuses não é muito um padrão da gente, então não nos preocupa. Mas, às vezes, adorar cantores evangélicos, às vezes adorar pastores, às vezes adorar objetos que nós tenhamos, você vai dizer: pô, mas eu não adoro um objeto, uma imagem. Mas às vezes você adora o seu carro toma mais tempo de você gasta mais tempo com o seu carro do que você gasta diante de Deus. Adorar a Deus, portanto,
é a única coisa que você pode fazer. Eu lembro até que quando eu era criança, a gente tinha uma coisa que a gente gostava muito, a gente dizia, olha, eu adoro, eu gosto muito de camarão, eu adoro camarão. Meu pai costumava repetir, eu só adoro a Deus. Eu gosto muito de camarão, mas eu só adoro a Deus. Adore só ao Deus único e verdadeiro. Outra coisa interessante é que tem até uma música que diz assim, eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. É bonita a música, mas ela não é 100% verdadeira, não. Eu adoro a Deus pelo que ele é. Mas eu adoro a Deus pelo que ele faz também. É também um motivo para eu adorar a Deus. Eu adoro pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, por aquilo que ele me dá, pela alegria, pela felicidade, pela paz que ele traz ao meu coração. A adoração, ela precisa ser uma prioridade na nossa vida. Mateus 12:30 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento. Isso é adorar. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Às vezes até acima dos nossos queridos, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Alguns conselhos para a adoração. Primeira coisa é o seguinte, calar toda a atividade humana. A adoração não é limitada ao culto, mas serve para absolutamente tudo que nós fizermos. Ela deve permear a nossa vida. Se nós, tudo que fizermos, e aí por tudo que fizermos eu falo os nossos estudos, os nossos negócios, a nossa vida pessoal, o nosso lazer, forem orientadas por Deus, forem conduzidas por Deus, forem direcionadas a Deus, nós forem inspiradas por Deus, nós o estaremos adorando. Você costuma perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Isso é adorar a Deus. O louvor, ele conduz à adoração. E ele deve ser uma rotina na nossa vida, o louvor e as ações de graça. Embora, volto a dizer, não seja a única forma de adorar. Mas não restritos ao que a gente faz na igreja ou faz no templo. Isso deve estar na nossa mente no dia inteiro. Isso deve estar no que a gente faz o tempo todo. Não apenas quando a gente bota um CD para tocar, ou ouve o Spotify, ou coisa que o valha. Mas nós devemos estar o tempo todo com o louvor na nossa mente, com a palavra de Deus na nossa mente, trazendo à memória os versos que nos podem dar esperança. Isso tudo é adorar a Deus. Adorar a Deus é falar bem de Deus, é testemunhar, é dizer para as pessoas que Jesus as ama. Isso é adorar a Deus. A gente adora quando a gente está lendo a Bíblia, a gente adora quando a gente está rejeitando o pecado, a gente adora quando a gente está amando outros, a gente adora quando a gente vai à igreja, a gente adora quando a gente obedece a Deus. A adoração, ela transforma a gente, ela renova a nossa mente, ela nos faz uma pessoa nova. Os ressentimentos, eles não permanecem. Nós nos tornamos mais obedientes, ouvimos com clareza o chamado de Deus ao serviço. Adore ao Senhor o tempo todo, sem cessar, dia após dia, com a sua vida. Amém? A terceira disciplina de hoje é a disciplina da orientação. A disciplina da orientação significa a busca do conhecimento da direção de Deus. Ela é muito forte quando a gente fala do grupo, ela deve ser muito forte quando fala do grupo, mas Deus guia também o indivíduo no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Deus guia tanto grupos como pessoas individuais. Obviamente, quando a gente fala de grupo, a gente fala de igreja e a gente fala de célula, já que a nossa igreja é uma igreja focada em células.
Nós podemos ver, por exemplo, Deus guiando o grupo em Atos 13, 2. Atos 13, 2 diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, no 3 diz: então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ou seja, eles estavam reunidos em grupo, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, e naquela reunião, naquele tempo em que eles passavam diante de Deus, Deus deu a eles a direção que eles precisavam. Uma outra experiência também nessa linha aconteceu um pouquinho depois, em Atos 15, verso 22, quando Paulo e Silas trouxeram a questão da circuncisão dos gentios, que os judeus estavam querendo que acontecesse. Então, eles, depois de orarem, depois de ouvirem orar, eles dizem o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia. Juntamente com Paulo e Barnabé foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então vejam bem, a decisão, ela é uma decisão inspirada por Deus, mas é uma decisão do grupo. Nós somos uma igreja congregacional, e como igreja congregacional, as nossas grandes decisões, as decisões mais relevantes para a igreja, elas são tomadas pelo grupo. Nós nos reunimos regularmente para que se possam tomar as decisões numa reunião, numa assembleia, e a igreja faça o que precisa fazer. Na verdade, é muito importante que essa decisão, apesar de ser tomada de uma forma democrática pelo grupo, é muito importante que ela, na verdade, não reflita basicamente a opinião do grupo, mas que reflita o desejo de Deus para a nossa igreja. Não é simplesmente a opinião da maioria que é o importante, e é a opinião da maioria que nós usamos para definir o que vai ser feito, mas o que é importante é o que Deus quer. Por isso, nós temos que estar em adoração, em jejum, em oração, buscando a presença de Deus, para que, ao nos reunirmos para tomar uma decisão, não seja meramente uma decisão de homens, mas seja uma decisão de Deus. Além disso, nós precisamos aprender a orar em Deus, buscar em Deus tranquilidade para o nosso coração, para que tenhamos condições, para que tenhamos tranquilidade para obedecermos aquilo que foi decidido pelo grupo. Muitas vezes uma decisão não é exatamente do jeito que nós gostaríamos. Muitas vezes nós caminharíamos numa direção e a decisão do grupo é ir em outra direção. Nós precisamos nos submeter a essa decisão. E para isso, precisamos estar em oração. Precisamos ter a orientação de Deus no nosso caminhar, no nosso direcionar. Mas a oração de Deus, ela serve também para o indivíduo. Você deve buscar a orientação de Deus, o que fazer para cada detalhe da sua vida. Para os seus estudos, o que você vai fazer no seu futuro se você é um estudante ainda? Que carreira você vai seguir? Onde Deus quer, para onde Deus quer que você vá? Qual o ministério que Deus quer para você dentro da igreja? Qual a utilidade? Você é um bom professor, você vai ser bom professor, Deus quer que você ensine, Deus quer que você participe do grupo de louvor, Deus quer que você seja um evangelista ferrenho, Deus quer que você seja um missionário, quer que você vá para outro lugar, Deus quer que você sirva as pessoas, Deus quer você como um líder de célula, Deus quer você como um supervisor. O que Deus quer? Você tem que buscar em Deus a orientação no seu ministério. Você tem que buscar a orientação de Deus na sua vida profissional. Seja você um trabalhador, um empregado,
que direção você deve seguir profissionalmente, ou um negociante, um proprietário, um empresário, como conduzir o seu negócio. Tem um livro que eu acho interessante, que eu não lembro mais o nome do autor, mas que Deus é o dono do meu negócio. Aquele homem colocou o negócio de tal maneira nas mãos de Deus, que em um determinado momento ele entregou e passou a viver de salário, ele não recebia mais, ele começou a dar o dízimo, né? Ele dava 10% e aos poucos ele foi aumentando 20%, 50%, até que chegou a um ponto que ele disse o seguinte: não, agora Deus é o dono do negócio, tudo eu vou dar para Deus, e ele passou a receber um salário. O que Deus quer? Na sua vida afetiva, quem você deve namorar, com quem você deve casar? Eu não estou dizendo que o seu coração não pode falar alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não pode se interessar por uma moça. O que eu estou dizendo é que você deve colocar isso nas mãos de Deus e dizer: Senhor, é esse o caminho que tu queres que eu siga? Deus quer dirigir você, orientar você. Nessas horas, ouvir outras pessoas pode ser precioso. Veja o que as pessoas têm a dizer. Existe uma coisa que no livro o Richard Foster chama de diretor espiritual. Hoje esse termo seria mais voltado para mentoria espiritual. Tem alguém com quem você reparta, que oriente você. Nós falamos da confissão, pessoas para quem você deveria confessar as suas falhas. Mas aqui tem uma outra pessoa que pode ser a mesma ou não, que é o seu mentor. Normalmente é bom que seja a mesma pessoa. É alguém que vai ajudar você no seu caminhar. É alguém que vai ajudar você a escolher e tomar as decisões. Vai orar com você. Vai tentar ajudar você a descobrir o que Deus quer para a sua vida. Para isso, você precisa escolher alguém que seja responsável. Alguém que caminhe com você de modo responsável. Alguém que seja honesto. Alguém que vai dizer para você o que Deus falou ao seu coração. Alguém que ore, uma pessoa que busque a presença de Deus. Alguém que seja maduro. Faça desse companheiro um companheiro de caminhada. Ouça o que ele tem a dizer. E a partir disso, decida com base no que Deus falar ao seu coração. É claro que esse processo não é simplesmente: eu tenho um mentor, o que ele falar, eu vou fazer. Não. Significa que aquela pessoa que for o seu mentor, ela é uma pessoa para te ajudar na caminhada, ela vai te trazer orientações, ela vai te ajudar a buscar a direção de Deus. Mas Deus tem que falar ao seu coração. O seu coração é que tem que ouvir a voz de Deus no final das coisas. Porque se aquela pessoa te deu um conselho, te ajudou num determinado ponto, mas você continua achando que ela está errada, que não serve para nada, isso não vai abençoar você. Então, Deus tem que falar ao teu coração. Agora, uma coisa importante é o seguinte: se Deus falar ao teu coração, esteja disposto a obedecer. Mesmo que Deus conduza você na direção oposta ao que você gostaria. E isso pode ser de várias coisas. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma experiência de um empresário que resolveu que ele ia ser missionário. E ele pegou, se desfez de todos os seus negócios e foi ser missionário. Passado algum tempo ele voltou derrotado para sua casa. Por quê? Porque na verdade Deus não o queria como missionário. Deus o queria como empresário, suportando, dando suporte aos missionários. Deus não quer que todos saiam como missionários. E aí quando eu falo missionário, eu estou falando no sentido de alguém enviado a outro lugar. É claro que missionário na nossa própria região, como um evangelista, como alguém que caminha com as pessoas, isso todos nós temos obrigação de ser. Mas deixar tudo que você tem, abandonar tudo, ir para um país distante, para uma terra distante, para falar do amor de Deus, Deus não quer que todos façam isso. Deus quer que alguns façam, alguns que Ele chama. Porque Ele precisa de pessoas que estejam dando suporte para esse missionário também. Aliás, não tem nada a ver com a lição, e nem eu preparei isso. Estamos chegando à época da campanha de missões. Comece a orar para que Deus dê a você capacidade de suportar os missionários que estão no campo. Nós ajudamos, eu não sei o número exato aqui de cabeça, posso até contar, mas uma meia dúzia de missionários nós ajudamos no campo. Comece a orar a Deus por isso. Mas para a sua vida,
Busque a orientação de Deus e caminhe na direção que Ele quiser para você. Deus abençoe você, meu querido. Receba de Deus a orientação dele. Amém? A última disciplina de hoje é a celebração. Precisamos entender que Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para viver uma vida miserável, de angústia, de dor, de sofrimento. Pelo contrário, Ele nos criou para sermos felizes. Ele nos criou para que nos alegrássemos o tempo todo. A celebração, a alegria, ela está no coração de Deus. Tanto que, se você vai para o Velho Testamento, você vê que haviam festas determinadas para o povo. O povo precisava se reunir, se alegrar, exultar em Deus. Deus determinou que tivessem a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Portanto, se alegrar, festejar, está no coração de Deus. Ele não vem dos homens, ele vem de Deus. A notícia da chegada de Jesus foi uma grande festa. Lucas 2,10 diz assim: eis que vos trago nova de alegria, de grande alegria, que é para todo o povo. Hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Números 8,10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, nós precisamos entender que nós temos que nos alegrar, não como uma obrigação. A gente vai pensar, bom, mas a gente está falando de disciplina. Sim, no sentido de que, como a gente vai ver um pouco mais adiante, nós precisamos ter como um objetivo ser alegres, ser felizes, celebrar a Deus, glorificar a Deus o tempo todo, porque é isso que Deus espera de nós. A celebração, diga-se de passagem, ela é central a todas as disciplinas. Sem a celebração, as disciplinas se tornam pesadas, se tornam um fardo. E a tendência e a maior probabilidade é que você aos poucos se afaste delas. Se você tiver, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso servir as pessoas, eu preciso... Se você tiver essa visão dura, pesada das disciplinas, elas vão ser um fardo que você não vai suportar. Mas se você entender que o grande motivo delas, o grande objetivo delas é trazer a alegria que Deus tem para você, então fica muito mais fácil você viver cada uma das disciplinas que a gente falou hoje aqui. A celebração mantém as demais disciplinas vivas. Por quê? Porque elas nos trazem alegria. E a forma correta de obter alegria, a forma correta de viver alegre é obedecer. Essa, na verdade, quando eu olho as disciplinas, eu acho que a gente poderia resumir as 12 disciplinas numa coisa só: obediência. Isso eu vi ressaltado por Richard Foster em várias das disciplinas. Obediência. A obediência, ela invade o nosso coração e muda a nossa realidade. Se obedecemos, nós passamos a olhar para frente com fé. A alegria vai estar brotando nos nossos corações. Filipenses 4,4 diz que devemos nos alegrar sempre no Senhor. Mas como nos alegrarmos? Não andando ansiosos. No instante em que nós depositamos em Deus a nossa realidade, o nosso futuro, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a alegria brota no nosso coração com facilidade. Nós nos alegramos crendo naquilo que John Piper chama de graça futura. O que é a graça futura? Nós termos consciência hoje de que a graça de Deus não acabou, mas a graça de Deus vai continuar viva nas nossas vidas por toda a eternidade. Então, portanto, nós temos para frente muita graça ainda para receber de Deus. Deus vai continuar nos abençoando com a sua graça. Gálatas 5,1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos resgatou, nos libertou. Portanto, se nós estamos livres,
A liberdade nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz júbilo e nos leva a celebrar. Nós precisamos ter na nossa mente aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Muitas vezes nós ocupamos a nossa memória com coisas que nos colocam para baixo. Esses momentos que estamos vivendo hoje são particularmente fortes nesse aspecto em que a gente se liga muito mais nas notícias ruins do que nas notícias boas, em que a mídia injeta em cima de nós uma quantidade enorme de más notícias e que nos torna depressivos, quando na verdade nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós devemos trazer à memória que temos um Deus que ressuscitou. Nós temos um Deus que veio ao mundo, que abriu mão da sua glória, desceu ao mundo, morreu em nosso lugar, cumpriu um papel que era nosso. Porque, na verdade, a morte era nossa. Nós é que deveríamos morrer pelos nossos pecados. Mas ele veio, abriu mão. Mas o mais interessante é que a morte não foi vitoriosa. Ele se levantou de novo e subiu aos céus. Às vezes eu fico até pensando se nós não deveríamos celebrar mais a Páscoa do que o Natal. Nós temos por comum, por norma, por regra, nos reunirmos, nos alegrarmos, cearmos no Natal, estarmos juntos como família no Natal. E eu, lendo esse material, eu fiquei pensando, será que não seria muito mais razoável nós nos alegrarmos e nos reunirmos e celebrarmos na Páscoa, quando Jesus vence a morte e garante a vida? Porque não foi o nascimento de Jesus que nos garantiu vida eterna, foi a sua morte e ressurreição. Portanto, devemos ter na memória aquilo que nos pode dar esperança, mesmo quando vêm as dificuldades. Hoje eu estava lendo a devocional aqui no livro do Ed Léo, e o texto que ele usou eu queria ler para vocês. É o texto de 2 Coríntios 4, versos 8, 9 e 16 a 18, que diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, e vai, na medida em que você envelhece, seu corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que esse sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, vai acabar. Você pode viver 100, 120 anos, mas vai acabar. Mas o que não pode ser visto, esse não vai acabar, esse vai durar para sempre, vai ser eterno. Portanto, nós precisamos aprender a celebrar a vida, celebrar Deus na nossa vida. Nós precisamos gastar tempo glorificando ao Senhor. Quais são as vantagens da celebração? Em primeiro lugar, a celebração nos torna leve. Quando nós estamos alegres, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos tranquilos. O nosso coração parece que se livra de todo o peso. Obviamente nos torna felizes. E a felicidade é uma coisa maravilhosa. Ela nos dá perspectiva. Nós passamos a ver o que é importante e não o que é secundário. Nós passamos a ver o que gera vida e não o que gera morte. Além disso, a celebração é contagiante. Essa é uma coisa que eu achei interessante, porque muitas vezes nós vemos pessoas que estão sempre para baixo, e quando elas chegam perto de você deprimidas, às vezes até elas te jogam para baixo também. Mas quando você vê uma pessoa alegre, aquela pessoa te faz alegre junto com ela. Você contagia quem está à sua volta. Quando a sua visão é uma visão de felicidade, as pessoas acabam ficando felizes por contágio. A celebração, ela vai gerar mais celebração. Mas como é que nós vamos celebrar?
E aí eu pensei aqui, eu lendo, né, todo o material, eu pensei o seguinte: nós precisamos celebrar, e a gente costuma chamar, né, nós temos as nossas reuniões de célula, e costumamos chamar a igreja reunida no domingo de celebração. Então a gente tem ali um momento de celebrar e devemos ter consciência disso. Nós vamos à igreja para celebrar, nós vamos à igreja para louvar, para adorar, nós vamos à igreja para ser felizes, nós vamos à igreja para celebrar. Mas isso não precisa ficar restrito a esse tempo. Nós podemos celebrar em nossa casa, nós podemos celebrar cantando, nós podemos celebrar louvando a Deus, nós podemos celebrar rindo, nós podemos celebrar dançando, nós podemos convidar outros a celebrar conosco. Na verdade, quando nós temos uma festa, o que nós fazemos? Nós convidamos outros a celebrar. Podemos convidar e fazer festas o tempo todo, mas podemos celebrar sozinho. Podemos glorificar o Senhor. Uma das coisas que ele chama a atenção no livro e me fez pensar o seguinte: quantas vezes você, ao agradecer pelo alimento, você tem consciência de que está agradecendo pelo seu alimento? Quantas vezes o seu coração está ali dizendo: Senhor, muito obrigado mesmo porque eu tenho que comer. Talvez se você não tivesse o que comer, quando surgisse a comida, seu coração ficasse mais grato. Mas, se você tem todo dia, isso talvez gere em você um certo relaxamento com relação a isso. Mas isso é um motivo de celebração. Deus tem colocado comida na nossa mesa, Deus tem colocado roupa no nosso corpo. Nós precisamos aproveitar, melhor dizendo, todos os momentos que tivermos para celebrar e para contagiarmos outros com a celebração. Até porque no céu nós vamos celebrar para sempre. Deus não nos fez para sofrer, Deus nos fez para sorrir, Deus não nos fez para dor, Deus nos fez para alegria, porque Deus é um Deus alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Celebrai com vozes de júbilo. Na verdade, quando você olha o Apocalipse, você vê que há sempre aquele louvor, aquela adoração, aquele cântico de celebração. Eles estão celebrando a presença de Deus, a glória de Deus. Portanto, não deixe que o mundo jogue você para baixo, mas viva uma vida de celebração. Com isso, nós terminamos as 12 disciplinas espirituais. Mas eu queria encerrar dizendo que essas disciplinas não são, na verdade, as únicas. Você pode ter uma série de outras disciplinas. Uma que é citada por Richard Foster é a disciplina da vigília. Você pode, na sua casa, ter a prática de acordar de madrugada, de passar um tempo de madrugada orando, ou de passar a noite toda orando. Não necessariamente, é claro que você pode se reunir e fazer vigília em grupo, mas não necessariamente precisa ser em grupo. Você pode fazer uma vigília sozinho, você e Deus. Aliás, você e Deus é multidão, alguns já dizem, né? Então você pode ter outras disciplinas. Eu fiquei pensando, né, quando eu vi essa questão, fiquei pensando, será que nós não poderíamos considerar a disciplina do amor? Ter por decisão, ter por prática amar as pessoas, mesmo quando as pessoas nos fazem mal? Será que não seria um outro tipo de disciplina para a gente pensar? Não, quando a atitude, um ódio, a raiva, a ira vier ao nosso coração, nós dissermos, não, eu vou amar, porque Deus me mandou que eu amasse o próximo como a mim mesmo, que eu amasse até os meus inimigos. Será que o amor não deveria ser também uma disciplina? Então, poderíamos pegar a Bíblia e vermos um monte de outras disciplinas. E aí a pergunta que você pode ter é o seguinte: mas eu vou conseguir praticar todas elas? Bom, na medida em que você se aproximar da estatura de Cristo, na medida em que você caminhar para ser igual a Jesus, você vai praticar todas elas sim, porque Ele fazia todas elas. Se você quer ser igual a Jesus, busque, vejam bem, não como um fardo, não como peso, eu tenho que fazer, mas colocando diante de Deus e fazendo isso com o coração aberto, com o coração alegre e celebrando acima de tudo. Amém? Deus o abençoe.